Tudo. Creio que está tudo certo, né? Pode iniciar, Maurício. Ok, vamos lá. Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos a mais um ciclo de palestra. Através da iniciativa dos professores coordenadores Dr. Giovanni Penner e Dr. Neison Mendonça, junto com os alunos do primeiro mestrado profissional em Engenharia Sanitária e Ambiental da UFPA. Nós trazemos hoje para nosso palestrante, o professor Dr. Mário Augusto Tavares Russo, que fará uma palestra sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos e falará também um pouco sobre as mudanças climáticas. E antes disso, eu peço que todos deixem o seu like aí no canal para que os algoritmos da plataforma entendam de extrema relevância esse canal para a sociedade brasileira. Eu, nesse momento, vou passar a palavra para o professor Giovanni, que precisará sair um pouco mais cedo, porque tem outro compromisso também. Então, eu passo a palavra agora ao professor Giovanni. Boa noite a todos. Eu, como coordenador aí do programa de pós-graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental, venho agradecer já a colaboração de todos, tanto palestrantes, quanto os alunos que contribuíram, quanto o professor Neison, todos os espectadores aí que participam, que estão aproveitando as contribuições apresentadas pelos palestrantes ao longo dessas datas aí que houveram, discussões extremamente relevantes para a engenharia sanitária e ambiental, né? Posso adiantar para vocês que este é o primeiro de vários, né? Nós vamos continuar com essa política, cada vez mais tentando divulgar as questões de saneamento associadas ao que nós estamos desenvolvendo no programa, convidando parceiros, né, colegas aí do Brasil e de fora do Brasil, como o professor Mário Russo hoje, e é uma honra, né, estar aqui proferindo essas palavras, agora já num momento de encerramento, né, do evento, né, essa palestra de hoje será a última, mas acredito que também muito proveitosa como as demais, né? Mas aguardem que em breve, né, haverá outros seminários aqui do PPGESA e todos já estão convidados para participar. Também fiquem atentos os que tiverem interesse, né? Vai já em breve, aí, mês de julho, provavelmente será divulgado o novo edital, né, com relação ao ingresso. Então, aos que tiverem interesse, fiquem atentos, vai ser divulgado nos canais aí apropriados, né, site da Universidade Federal, e pelos demais colegas também, certo? E desde já, então, agradeço a colaboração de todos que participaram na organização do evento para fazer acontecer, né? E boa palestra a todos. Passo a palavra de volta para a organização. Muito obrigado. Estou à disposição aqui para qualquer contribuição. Até logo.
Tem microfone, Maurílio. Obrigado, Giovanni. Agradeço ao professor Giovanni pelas palavras proferidas aí ao encerramento do primeiro seminário. Agradeço também a todos aqueles que estão presentes aqui de Belém, né, de outras cidades no nosso norte do país, como o Jimmy, que é da equipe e se encontra lá no estado do Amapá. Nós temos outros colegas que estão em outros estados. E ao professor Mário Russo também, que fez um esforço tremendo para estar aqui hoje com a gente, em um fuso diferente, a essa altura do campeonato, são 23 horas em Portugal, onde a gente se encontra, e a gente quer agradecer do fundo do coração a esse seu esforço, professor Mário Russo, que agora eu faço aqui a sua apresentação. O professor Mário Augusto Tavares Russo, ao qual será o palestrante de hoje, ele possui licenciatura em Engenharia Civil, é mestre em Hidráulica, possui especialização em Microbiologia Ambiental, é doutor em Engenharia Civil, outorgado com o Diploma de Gestão Internacional de Resíduos Sólidos, a International Solid Waste Association, a ISWA, com status internacional a nível máximo, é especialista em Engenharia Sanitária pela Ordem dos Engenheiros de Portugal. Também é professor coordenador do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, IPVC, em Portugal. É colaborador da Universidade Federal do Pará e FADESP, da Fundação de Desenvolvimento e Amparo à Pesquisa. É representante do Ministério do Ambiente de Portugal no Grupo de Apoio à Gestão do Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos no ano de 2020, em Portugal. É representante de Portugal no ISWA durante 6 anos. E também ocupou outras posições, as quais foi ex-diretor da licenciatura em Engenharia Civil e do Ambiente e diretor do mestrado em Engenharia Civil e do Ambiente da SSTG IPVC. Foi professor convidado da Universidade de Coimbra, Universidade do Minho, Universidade Agostinho Neto, Angola e Universidade de São Paulo, na Escola de Engenharia de São Carlos, no Brasil. Foi vice-presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, de 2001 a 2003. Foi presidente da comissão organizadora de 12 congressos internacionais no setor dos resíduos sólidos, realizados em Portugal e Angola 2 vezes. Orientou 35 dissertações para obtenção do grau de mestre, orientou 6 doutores e supervisionou 5 pós-doutorados. Participou de 46 bancas de júris de mestrado e de doutorado em Portugal, Espanha, Brasil, Austrália e Angola. Participou em mais de 100 congressos e seminários científicos nacionais e internacionais, tendo apresentado mais de 70 comunicações orais em eventos internacionais. Foi convidado para proferir palestras em mais de 30 eventos nacionais e internacionais, em Portugal, Espanha, Brasil, Chile, Dinamarca, Holanda, Itália e Angola. É autor e coordenador de mais de 40 projetos, estudos e planos de gestão de resíduos sólidos em Portugal, Angola, Brasil, Bolívia, Costa do Marfim e Camarões. Então, esse é o nosso convidado de hoje, professor Mário Russo. Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez por fazer esse esforço imenso de estar aqui conosco nessa noite. Eu passo agora a bola ao senhor. Muito obrigado, Maurílio. É um prazer muito grande estar aqui assim. Não é esforço nenhum, é uma satisfação muito grande. Portanto, eu agora vou então partilhar. Deixa eu ver como é que está.
não sei se estão vendo. Sim. Maurício, Sim, Mário. é que eu não consigo perceber se estão vendo ou não, porque tá a minha tela está cheia. Estão agora vendo? Sim, sim. Sim, Mário. Ok. Muito bem. São aqui, assim, as primeiras situações da própria tecnologia. Bom, eu agradeço imenso e esse convite é muito honroso. Não faço nenhum esforço, apesar do horário, não tem qualquer tipo de problema, com muita satisfação que estou aqui assim para falar um pouquinho sobre esta questão dos resíduos e a questão das alterações climáticas. Saúdo a todos, aos organizadores, a todos os estudantes, a todos os que nos estão aqui assim neste momento a participar deste ciclo de palestras. E saúdo também a ideia de haver um ciclo de palestras nos mestrados. Eu acho que é uma ideia muito boa e que pode, como disse o professor Giovanni, ensejar que possamos convidar especialistas de várias partes utilizando esta nova tecnologia através das plataformas de reuniões virtuais. Bom, hoje o desafio foi falar um pouco do gerenciamento dos resíduos e das alterações climáticas. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a questão da panorâmica da gestão de resíduos no mundo, resíduos, ambiente, saúde pública, a globalização e a gestão de resíduos, a questão dos plásticos, que é uma problemática que está a emergir de uma forma muito grande hoje em dia. O mercado mundial de materiais recicláveis, nós estamos falando sempre na logística reversa, afinal de contas, o que é isso da logística reversa, o que é a economia circular, energia dos resíduos versus energia fóssil, desafios do setor dos resíduos e algumas conclusões. Este é um diagrama que seguramente vocês já viram, em que a nossa sociedade ela é quase que linear. Algumas começam a ter um pouquinho mais de sustentabilidade, sendo que a matéria-prima, depois do design, da manufaturação, da utilização, há um fim de vida e depois já há reuso, reciclagem, recuperação de energia. Na parte orgânica, nós estamos, de certo modo, também recuperando parte através de processos de compostagem, mas ainda existe uma poluição, existe algo que o próprio ambiente não reconhece e que há a necessidade de minimizar ao máximo. Portanto, esta é a nossa, no fundo, o escopo de uma economia mais amiga do ambiente. Quando nós falamos porque é que os resíduos sólidos eles são importantes, apesar de haver uma imagem e até às vezes uma percepção pública e até às vezes política, de que é muito fácil, que é uma coisa que eu coloco o meu resíduo numa sacola plástica e descarto ela e acabou o problema. Nós aqui temos muita coisa relativamente à engenharia. Nós temos como é que é, temos que saber quanto é que está gerando de resíduos. Qual é a quantidade? Temos que saber como é que a gente vai entregar isso. Como é que vamos acondicionar temporariamente? É ecocentro, é ecoponto, é ponto de proximidade, é contentor, tem contentor, não tem contentor, é de superfície, é enterrado, semi-enterrado. Tem uma panóplia. Qual é a dimensão, a característica de cada um destes equipamentos? Depois temos que fazer a coleta. Como é que se faz essa coleta? Com que viaturas? Em todo lado é igual? Para todo tipo de container é igual? Depois o transporte.
Se estiver muito longe, como é que é? Vamos ter estação de transferência? Não vamos ter estação de transferência? E, finalmente, nós temos que levar para um destino, que pode ser um destino final, que é o caso de um aterro sanitário, e, infelizmente, muita coisa vai para o lixão, ou o tratamento e a sua valorização. Isto aqui é engenharia pura. Vejam bem, vocês que serão engenheiros do ambiente, vão ter aqui muita coisa para fazer dimensionamento para a gestão. Se nós verificarmos relativamente, isto é a nível global, o que é que se passa com o setor de resíduos, comparando a população, a produção de resíduos e os custos. E o que nós verificamos, estudos do Banco Mundial, a população está crescendo neste período, no fundo, de 25 anos, 43%, a produção de lixo, 69%, e o custo, 81%. Portanto, é um mercado apetecível, é um mercado importante a nível global. No mundo, como é que se distribui esse tratamento? O fim em que os resíduos levam, em média, 24% já são reciclados e 16% transformados em energia através de processos térmicos. E depois tem uma fração muito grande, cerca de 60%, que é enterrado. Portanto, mais ou menos metade vai para aterro e outra metade, um pouco mais, vai para um lixão. Obviamente que a questão do lixão, todo mundo sabe que é absolutamente indescritível e é uma poluição completa e é uma degradação social total. O aterro sanitário já é uma infraestrutura com engenharia, muita engenharia, para evitar os danos ambientais que as emissões clássicas dos aterros sanitários podem ocasionar. No entanto, o aterro sanitário não é tudo igual. E nós, em Belém, temos o professor Neison e o professor Giovanni, sabe, e o Maurílio também sabe muito bem o que tem acontecido com a questão do aterro em Marituba, porque não é só chegar e enterrar o resíduo, como dá a sensação que até mesmo alguns engenheiros julgam que é fazer um buraco, colocar lá uma tela e colocar o resíduo para lá e para o problema resolvido. É muito complexo também e já não é tão barato quanto era no passado. Mas essa é a panorâmica que acontece em termos de resíduos do mundo. Ora, então, quando nós falamos de resíduos, o que é que são esses resíduos? E de que é que falamos? Falamos só de resíduos? Na verdade, não. Há milhões de pessoas que vivem desses resíduos. Nós falamos de pessoas. Infelizmente, em condições... Não é isto que nós queremos. O pessoal fazendo a catação no próprio local do lixão, não é? Ou até do aterro. Seres humanos que estão, no fundo, convivendo com animais e, às vezes, disputando o alimento com animais. Isso aqui é uma coisa que não pode acontecer. Depois tem outros problemas associados. Muitas das vezes, para ou tentar minimizar os problemas causados pelo aterro, em termos de saúde pública, há a convicção de que se queimar que vai melhorar o processo, só que vai trazer também outros problemas, como a questão das emissões gasosas, com o fumo e por aí adiante. Outras vezes queimam para mais facilmente extrair os metais que são os mais valiosos. E depois temos aquilo que nós sabemos que são os plásticos, o problema dos plásticos. Nós temos 7 famílias de plásticos, eles são muito leves, foi um dos materiais mais que revolucionou, inclusive, o mundo. É um material fantástico, mas tem este problema, que ele é muito leve, como se costuma dizer, sabe nadar e fica flutuando e aparece em todo o mundo. Na Europa já praticamente não acontece, porque foi uma luta muito grande para evitar que o descarte fosse irregular,
Mas se nós formos para a África, para a Ásia, para a América Central e a América do Sul, nós vemos muito este problema, inclusive no Brasil, com milhões de toneladas de plásticos que depois vão ter nos oceanos, ou já existem ilhas de plástico. Portanto, é um problema gravíssimo. Quando nós olhamos para os resíduos, nós temos que olhar o que é que se passa com todas essas pessoas que estão a sobreviver e, portanto, no fundo, elas estando a sobreviver quer dizer que ali existe valor. Só que nós temos que dar dignidade porque essas pessoas merecem ter uma dignidade. Os 50 maiores lixões do mundo, 50 maiores lixões do mundo, são responsáveis por uma poluição brutal, como é óbvio, e em torno desses lixões vivem 64 milhões de pessoas, o que quer dizer que é a população da França inteira numa situação dessas. Se olharmos agora à questão da coleta de resíduos sólidos, nós verificamos que a forma correta de fazer, no fundo, que seria ter 100% da população servida pela coleta de resíduos, coleta correta, não acontece. Os países de alta renda têm praticamente quase toda a população com esse serviço, mas os países de menor income, menor renda, menos de 50% da população é que tem coleta, menos de 40%, não é? E aquelas que estão mais ou menos no meio, para baixo e tal, 50%. Isto faz-me lembrar um pouquinho essa vacina que está aí assim para causa do Covid. Vocês já repararam que os países ricos têm uma população já com uma percentagem muito grande de pessoal vacinado e em África, por exemplo, a percentagem é absolutamente residual, menos de 2%. É sempre a mesma história. Quanto à disposição final correta de resíduos, também há uma relação, e é normal que isso aconteça, com o PIB das nações. Os países mais pobres, só 35% conseguem ter uma forma adequada de disposição final de resíduos. E os ricos, 100% já são servidos por infraestruturas que permitem uma correta disposição de resíduos. Isso quer dizer que nos países mais pobres, no caso de média-baixa renda, 68%, e de baixa renda, 35%. Quer dizer que há muito milhão de toneladas de resíduos que estão de forma inadequada. As tendências é de crescimento até 2050, que é a geração de resíduos. Há uma tendência em todos os continentes de crescimento, uns mais, outros menos. No caso da Europa, a percentagem é menor, porque já produz muito resíduo, não é? Isto tem a ver com a própria economia. Há uma globalização que tem muita coisa desagradável e que é uma desvantagem, mas muitas vantagens. Permitiu a globalização que milhões de pessoas passassem para o lado do consumo. Quando passa para o lado do consumo, obviamente que tem maior geração de resíduos. Portanto, essa é uma tendência a nível global. Se olharmos para as cidades, nós verificamos que as cidades dos países ricos produzem muito mais resíduo do que a dos países pobres. Também não há nenhuma novidade relativamente a isso. É só comparar, seja que país for, e nós verificamos que há uma curva que vai andando paralela, que é de produção de resíduo com o próprio PIB. O PIB desce também a produção de resíduos. Está intimamente ligado, porque é o consumo, e consumo vai gerar resíduos. Quanto à caracterização, porque ela é fundamental, eu tenho que saber qual é a caracterização para poder ensaiar uma solução para os resíduos. E todos eles, em todos, seja rico ou pobre, a fração maior é a fração orgânica. Se é uma fração orgânica, isso quer dizer que há aqui uma solução que está a apontar-se
E uma solução para o material orgânico provavelmente não é a mesma solução para o papelão, o vidro, os metais, etc. Cada material pode ser valorizado de uma determinada forma mais específica. O orgânico eu posso produzir composto, eu posso ter uma digestão anaeróbia, produzir biogás, que é energia, e depois o digerido ser transformado em composto. Aí, assim como houve na primeira fase um grande consumo de carbono, o carbono, o nitrogênio baixa muito, eu para fazer compostagem, eu vou buscar outros resíduos ricos em carbono, o caso de poda de árvore, a grama, etc., e eu vou triturar e vou fazer um blend, misturar com o digerido, vou melhorar, aumentar o CN, carbono, nitrogênio, e depois faço uma compostagem, e aí é um condicionador do solo, tem 5 a 7% de capacidade fertilizante com macro e micronutrientes. Essa é uma das vantagens para a fração orgânica. Mas tenho a fração orgânica, agora tenho o resto do material para fazer. Recicláveis, tem papel, papelão, vidro, metais, que eu posso fazer retornar à economia. Essa é que é a economia circular. É eu voltar a introduzir, que evita que eu tenha que fazer uma sobreexploração natural desses recursos. E uma fração eventualmente menor, muito menor, que eu tenho que descartar, não tenho nenhuma hipótese de valorização, ou terá menor hipótese de valorização. E mesmo assim, ainda há algumas possibilidades, que é transformar em energia, porque o PCI é relativamente elevado. Aqui é só para comparar Portugal e o Brasil relativamente à caracterização de resíduos, e nós vemos que em ambos os países a fração orgânica também é uma fração significativa. O Brasil com 45%, Portugal com 38%. Depois tem os plásticos, papel. Ou seja, eu tenho que conhecer estes resíduos para depois poder ensaiar, então, a nossa solução. Quanto ao destino final, o último dado do Brasil, da Abrel, de 2020, relativamente a 2019, dizia que 59,5% é tratado em aterro sanitário. Aqui, algumas situações que eu conheço e que está como aterro sanitário e, na verdade, não é aterro sanitário. Portanto, é provável que até... Porquê? Porque o panorama da Abrel, assim como do SNIS, é a autodeclaração do município. O município diz que tem aterro sanitário. Agora, quem é que validou que é aterro sanitário? Ninguém validou. E muitas das vezes o chamado aterro controlado, que é um eufemismo, aqui em Portugal também se usou essa palavra, aterro controlado foi banido completamente, ou é aterro sanitário ou é lixão. Pode ser com mais ou menos alguma ordem, digamos assim, algum ordenamento, mas não cumpre com os requisitos. Isto só para dizer o seguinte, que provavelmente destes 59,5% ainda não é aterro sanitário. O que quer dizer que há um desafio muito grande, que 40%, 45% provavelmente, que ainda não tem uma solução adequada para os seus resíduos. Se discretizarmos, o que é que nós vemos? Que 21% dos resíduos, mais ou menos, são rejeitos, mas que têm um PCI bom. 33%, 34% é reciclável. Eventualmente poderá ser 30%, 32%. E 45% aí que são orgânicos. Eu, com esta matriz, eu começo logo a vislumbrar como é que eu posso resolver os resíduos. E aqui está a questão, logo, à partida, de evitar a sobreexploração natural de recursos. Eu tenho recursos naturais que eu vou precisar. E se eu puder evitar a totalidade de extração de recursos na natureza e aproveitar aqueles que nós estamos descartando através dos resíduos, eu estou em reintroduzir na economia circular estes resíduos que eu estou produzindo. Isso tem a ver com melhorias na gestão dos resíduos, com reflexos relativamente às emissões gasosas para a atmosfera.
Portanto, eu estou a combater as alterações climáticas, a mudança do clima, porque eu estou a tratar adequadamente os resíduos com menor percentagem, com menor gases para a atmosfera. Aqui o panorama das emissões a nível global do setor dos resíduos. Há uma estimativa de que cerca de 5 a 6,4% das emissões totais de gases de efeito estufa são do setor dos resíduos. E também há estudos já muito fortes, com um bom embasamento, já de vários anos, pelo menos das últimas 2 décadas, tem vindo a ser gradativamente reforçados, as equipes estão a ser reforçadas, os países estão a reportar os seus dados, estão a fazer-se mais medições, portanto, cada vez é mais robusta a informação que nós temos sobre os vários setores da atividade, e verificamos que o setor dos resíduos, se tiver 100% a ser corretamente gerido, nós vamos ter a capacidade de sequestrar até uns 13% dos gases de efeito estufa, portanto é um parceiro fundamental na questão das alterações climáticas. A mudança do clima, elas hoje ainda existem negacionistas que não acreditam, mas é uma realidade e nós temos que escolher de que lado que a gente está. Se está do lado do vírus ou se estamos do lado da ciência e acreditar mais na ciência. Se olharmos aos grandes poluidores, são os países mais ricos do mundo, do maior PIB do planeta. China, Estados Unidos, a União Europeia, a Índia, a Rússia, Japão, a Alemanha. Pronto. Estes países são aqueles que mais emitem, e o balanço, ou seja, entre a emissão e o sequestro de carbono, está a ditar exatamente isso, e é um problema global, e é por isso que há necessidade de uma aliança global contra as alterações, a mudança do clima, que trará prejuízos muito grandes. Se olharmos no setor, por setor no Brasil, por exemplo, o setor dos resíduos é responsável por 4,6%, o que é mais ou menos aquilo que é a nível global, 5 até 6,4%. É um setor que podemos dizer, bom, ele é muito pequeno comparado com os outros, por exemplo, com a agropecuária, com 31%, 32%, ou com o uso da terra, portanto, a mudança do uso da terra e da floresta é o problema da Amazônia, as queimadas, essa coisa está a trazer incômodos muito grandes, já está representando 24%. Né? E a própria produção de energia também com uma percentagem muito grande. Ou seja, em todos os setores da indústria, o setor dos resíduos e os outros setores têm que trabalhar conjuntamente para evitar esse aumento muito grande. Este gráfico aqui, por exemplo, é muito interessante porque vai mostrando ao longo dos anos o peso das diversas áreas, por exemplo, a energia, como ela está mais ou menos quase constante num aumento em termos de emissões gasosas, mas também há o aumento da produção, da geração de energia. O setor, os processos industriais, tratamento de resíduos é uma coisa muito pequena e tal, quer dizer, não, mas também há um crescimento, e esse crescimento é compatível, ele tem mais ou menos o mesmo grau do próprio crescimento da geração de resíduos. Portanto, ele não tem alterado muito. Também não tem alterado muito a própria gravimetria que nós temos desde 1990 para agora. Há variações nas percentagens do neutro, mas mais ou menos o mesmo material. Já nós encontramos aqui assim, a agropecuária, o agronegócio brasileiro é dos mais ricos do mundo,
e aqui também dá a sensação que como há um maior crescimento do agronegócio, então, obviamente, que há maior emissão de gases de efeito estufa. Mas é porque há um crescimento do próprio negócio, não é? Aqui, onde se pode atuar é justamente, aqui assim, nesta parte da mudança do uso da terra. Aqui é que nós verificamos que há que atuar de maneira a que seja mínima a geração de gases de efeito estufa. Se nós conseguimos alterar aqui esta parte do gráfico, não é? Este tipo de tendência foi sempre a crescer, depois houve um decréscimo e agora já está a um nível bem menor. Isto é que é o futuro, é minimizar as emissões gasosas. E os outros setores da atividade, naturalmente, que terão que fazer a sua parte. O desmatamento da Amazónia, nós verificamos que houve períodos muito críticos que redundaram na perda de biodiversidade, da perda de floresta, e depois houve uma grande diminuição durante vários anos. Agora há uma tendência, 2020 cresceu um pouquinho mais, não é? Mas é o setor, então, que há que ter também esse cuidado para evitar que ele possa vir, eventualmente, a níveis de 2004, 2005, ou 2002 ou 2003, então seria uma desgraça, não é? Isto tudo tem a ver com a questão do aquecimento global. O que é o aquecimento global? Provavelmente, naturalmente, vocês já viram isso, não é? Nós temos aqui uma camada protetora. Se nós destruirmos essa camada protetora, a quantidade de radiação que atinge a Terra e que é perfeitamente assassina vai ser muito grande. Se eu não tiver com uma camada, se a camada não for destruída, que é a camada do ozônio, como se costuma dizer, é uma camada, porque os gases que nós emitimos, eles formam um cobertor e evita a saída, no fundo, a refrescar a crosta terrestre através da atmosfera. Ele sai e depois dissipa-se esse calor. Se eu tiver aqui um cobertor, vai ser uma dissipação muito pequena e vai ficar tudo aqui assim. E esse aqui é o problema que nos vai fritar a todos se nós não tivermos algum cuidado. As consequências, nós todos vemos retratos terríveis de seca. Houve sempre secas ao nível global ao longo dos séculos, mas eles eram muito mais espaçados. Às vezes os antigos velhotes diziam, olha, eu não me lembro há 30 anos de haver uma seca. Agora a gente está todo ano vendo secas, inundações, é o degelo, situações calamitosas. Vejam bem, isto aqui assim foi numa reportagem, algo que nunca ninguém tinha visto, um urso esquálido. Não foi só um, foram vários que a fotógrafa conseguiu detectar. Portanto, isto aqui sim é uma coisa terrível. Outra situação que é os animais começam a invadir as cidades à procura de alimento, coisa que nunca fizeram no passado. Portanto, ao rompermos esta fronteira, o que está acontecendo? É que nós estamos a contribuir para que outros vírus, bactérias, micro-organismos que os animais têm uma capacidade imunológica de combater, mas que os humanos não têm. Portanto, nós não nos admiremos que daqui para diante vamos ter, agora é o coronavírus, depois vai ser mais um outro, etc, porque estamos a romper justamente com essa situação. No mundo inteiro, o que é que vai acontecendo? Situações dessas todos os anos. É que antigamente a gente via uma coisa de longe a longe, agora é inundação e é todos os anos. Fogo florestal, todos os anos, em várias partes do mundo. Destruição completa. E depois, infelizmente, existem algumas situações que poderiam até também ajudar, só que às vezes a legislação ela é muito permissiva e traz pouca garantia de que nós não tenhamos problemas graves no futuro. A legislação é muito importante para poder fazer isso. Para além dos prejuízos materiais, perdas de vidas, nós temos situações catastróficas e que é com muita frequência que estamos agora sempre ouvindo. É o furacão Dorian, é o furacão não sei o quê. É toda a hora e é destruição, mas brutal.
perdas materiais, qualquer coisa absolutamente indescritível. Bom, voltando à questão dos resíduos, isso custa dinheiro para evitar, para nós evitarmos que haja um descarte irregular. A primeira coisa é fazer a coleta desses resíduos, depois fazer o tratamento. Isso tem um custo. Em países de alta renda, as duas situações andam à volta de $100 por tonelada, às vezes até um pouquinho mais. Na Europa está sendo mais se tiver, por exemplo, descarte em aterro. Ainda existe uma porcentagem que vai para aterro, cerca de uns 40%, mas em 2030 só 10% é que pode ir para aterro. E como é que se faz com que os municípios alterem a sua maneira de abordar o descarte do resíduo? É uma taxa em cima de resíduo que vai para o aterro. Então, o custo que vai para o aterro é muito elevado, que é o custo do aterro mais essa taxa. Às vezes, a taxa é muito maior do que aquela que se paga no próprio aterro. É uma das formas de dissuadir. Baixa renda ou de menor renda, $35. Por exemplo, o Brasil, só para ter uma ideia, anda em torno de 200 a 250 quando somamos a coleta mais o transporte e o tratamento. Um outro aspecto que é muito importante são os novos resíduos que nós temos. Antigamente, nós demorávamos, isto aqui é um levantamento dos Estados Unidos. Em outros países até a situação ainda é ligeiramente diferente. Quase 100 anos que demorou para que as casas nos Estados Unidos tivessem um carro, né, uma viatura. 30 anos para a eletricidade em todas as casas, 25 anos para o telefone atingir 10% das habitações, menos de 5 anos para os tabletes, por exemplo. Hoje sai um smartphone e passado um ano e qualquer coisa, quase todo mundo tem, inclusive em África. E por uma razão simples, como as infraestruturas para o telefone fixo são caras e aquelas que existiam foram danificadas, através do smartphone, em qualquer lugar no meio do mato, não sei onde, tem o smartphone porque tem as várias antenas e pode haver um ou outro local que não tem rede, mas tem nas cidades e nas aldeias, tem telefone celular porque tem rede. Então, rapidamente, nós temos esses novos resíduos. E isto traz um problema também para a gestão adequada e o gerenciamento destes resíduos. No caso do ar-condicionado, computador, televisão colorida, internet, ou seja, em cada vez menos tempo nós temos todo esse tipo de coisas que necessitam ter um adequado gerenciamento. E agora há uma coisa que são as baterias dos carros elétricos. É ótimo, vamos ter um carro que não é poluente e depois, o que é que vai acontecer com aquelas baterias? Como é que nós vamos reciclar? Tem que começar já a pensar nisso. Os aerogeradores, por exemplo, da energia eólica, aquilo ao fim de algum tempo tem uma série de materiais, de componentes que têm que ser substituídos. O que fazer com esses novos produtos? E aí entra efetivamente a questão da reciclagem. A reciclagem e a logística reversa tem que estar bem organizada. A Europa tem metas muito exigentes, o Japão também, os Estados Unidos, Canadá. Há vários países em que há metas e se não cumprir, quem não cumprir vai ser penalizado, né? O Brasil tem, em média, 3% de coleta seletiva, 3,5%, sendo que os estados do Sul são os mais avançados, com 4,5% a 5%. Quer dizer que estão muito longe de atingirem aquelas metas que a Política Nacional de Resíduos pretendia. Na Europa, a Áustria é o campeão de todos, com 63% dos resíduos que entram na economia circular, a Alemanha com 62%, o Reino Unido
à volta de 40, a Bélgica 58, França 35. Aqui há alguns valores, que isto é 2016, hoje já são maiores. Tanto é que Portugal já está com 45% dos resíduos sendo reciclados. Singapura 60%, Taiwan também, Japão 21%, provavelmente um pouquinho mais. O Japão tem muita waste to energy, porque é uma ilha, tem condições muito particulares. A Coreia do Sul 50%, a Austrália com 30%. Mas este é o caminho, que é a questão da reciclagem, a logística reversa. Não era isto que eu queria fazer. Não sei se estão vendo, ok? Ora, o que é que acontece se nós não reaproveitarmos os materiais? Nós vamos ter um problema gravíssimo, que é a falta desses materiais. Sei que assim, não vou passar muito tempo, mas são metais e metalóides, de acordo com as associações do setor, que dizem que as reservas conhecidas podem se esgotar entre 10 a 50 anos, o que seria uma situação calamitosa. Podemos dizer, e a reciclagem desses metais existe de alguns deles, mas muitos deles têm menos de 1%, por exemplo. Outros têm de 1 a 10% e 10 a 25%. E alguns acima de 50% já da reciclagem. Os estão aqui azul nesta tabela do Endlaers. Mas há muita coisa a ser feita. Perde-se muito metal e metalóide. Estamos a perder e estamos a enterrar isso. O que quer dizer que no futuro podemos ter até dificuldade em ter um ecrã tátil, porque estamos a perder muitos desses metalóides necessários, terras raras, lantanídeos, que são fundamentais. Portanto, nós temos é que olhar. A gestão de resíduos, no fundo, o grande objetivo é nós transformarmos um resíduo em alguma coisa, seja num combustível, num fertilizante, em alimento, em energia, em materiais, em produtos químicos e só em último caso em resíduo propriamente dito. Aqui a globalização e a gestão de resíduos, o grande vilão nisto tudo aqui assim é o plástico, que tem trazido problemas extremamente gravíssimos. Mas o plástico é muito útil, ele é moldável, durável, leve, barato, e a embalagem é o setor mais significativo, com 40%. Portanto, há que atacar aqui no problema da embalagem, para verificar se ela, e muito dela é único, um só uso. Então, há que ter isso em atenção. As embalagens plásticas para alimentos, bebidas, tabacas, frequentemente usadas apenas uma vez, o que contribui para 61% do lixo global em oceanos e nas praias. E nós só temos 10%, mais ou menos, reciclado, 12%, por aí assim. Este é um aspecto extremamente importante. Aqui é o mercado de resíduos. A China é um grande mercado. A gente já sabe mais ou menos o que está acontecendo aqui assim. E a produção está sempre crescendo. Isso aqui até 2017, porque até já tenho de 2019, mas está sempre crescendo brutalmente, o que quer dizer que o ataque que tem que ser feito relativamente ao plástico, se nós não quisermos que eles causem os problemas que têm causado, tem que ser muito grande, sobretudo naqueles de uso único ou uma só única vez, evitando que isso aconteça. Alguns plásticos, nós não podemos dizer vamos banir o plástico. Plásticos industriais e da medicina, dificilmente nós podemos separar e evitar da sua utilização. Há muito também aquela ideia, às vezes é a generosidade da juventude ou de algumas cabeças que têm uma filosofia em que a ciência não entra muito em linha de conta, mas é mais, às vezes, acreditar, é a crença de que algumas coisas podem ser feitas simplesmente banindo. Se nós banirmos totalmente o plástico, provavelmente nós vamos ter problemas gravíssimos de emissões gasosas à volta da Terra. Mas como? Então, se o plástico... É verdade. É que
o custo do transporte seria brutal. Portanto, nós vamos gastar muito mais dinheiro com o transporte. Portanto, é preciso ter muito cuidado. E há outras formas, e há alguns setores que para já ainda não têm nenhum substituto do plástico. Agora, na embalagem, nós temos, sim, senhor. Aqui, eu já passei aqui assim, pronto, nós temos que evitar esta situação. Nós conhecemos vários níveis. A China tem sido um grande mercado, 123 países no mundo exportam resíduos, não é só plástico, para a China, mas, atenção, já está começando a acabar. Houve uma lei, a Green Fence, que limitou e só os contrabandos é que passavam e tal. Mas agora já há uma lei desde 2017 que só resíduo industrial é que vai. Pronto, pode ir um ou outro, mas é mesmo de forma clandestina. Isto quer dizer que os países têm que resolver o seu problema. É o metabolismo que está aqui latente. Eu tenho que, ao nível urbano, o metabolismo urbano, tenho que resolver aonde está o problema. Eu tenho resíduo aqui, tenho que resolver aqui, não tenho que levar para o meu vizinho para ele tratar disso. Mas o setor, aqui vou passar rapidamente, estou muito em cima, exatamente. Estamos com um problema no setor dos resíduos, que é da reciclagem, por causa dos preços. E às vezes há uma grande, se nós compararmos vários deles, vários materiais recicláveis, e nós verificamos que não tem havido grande aumento ao longo dos tempos relativamente a isso. No entanto, porque nós, se compararmos, por exemplo, as bolsas de valores, que muitas vezes sobem e descem, etc., mas economicamente nós verificamos que a longo termo é de crescimento. No entanto, do setor, não. E há um setor que é muito subsidiado, que traz grandes problemas para as emissões, que é o setor da energia fóssil. São bilhões e bilhões. 38 bilhões na Venezuela, no Egito 30 bilhões, 14 no Iraque, 84 no Irã, a Rússia com 47. Ou seja, isso é subsídios à energia fóssil. Portanto, traz um grande problema. Isso é complicadíssimo. 543 bi de dólares de subsídios para a energia fóssil. Isso por ano. E só 101 para energias renováveis. Há aqui um câmbio que é preciso fazer, sob o ponto de vista das mentalidades e a vontade política que tem que sobrepor-se a um discurso que é só blá, 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 blá. Outro grande resíduo que é preciso ter um grande enfoque são resíduos elétricos e eletrónicos. Há muitos países, aquilo que eu estava falando, existe muito material que está sendo descartado. O desperdício de alimentos é outra dos aspectos que tem a ver com a fome no mundo e com a desigualdade que tem que ser combatida. A Europa tem alguma experiência nisso, como é que pode ser em todos os setores, como é que nós devemos fazer para ir diminuindo o desperdício, que é um desperdício brutal de material e de alimentos em boas condições. E nós podemos atuar em todos os setores, desde a produção ao armazenamento, ao processamento, à distribuição e até ao próprio consumo. O que é que nós, isto aqui sim são gráficos de vários países, não tenho agora tempo para estar. O plástico é um problema brutal. O futuro é desafiante, porque a natalidade no Sul é muito elevada, mas a economia também está vindo para o Sul, quer dizer que vai haver muito mais resíduos, muitos problemas. A natalidade, porque nós tivemos quase 2000 anos para que a população do globo atingisse 1 bi. Em 132 anos, metemos mais 1 bi. E depois, em 32 anos, mais 1. E 15 anos, 13 anos, 12 anos, ou seja, cada vez mais população, toda essa população vai consumir, vai produzir resíduos, para ter um desafio muito grande. Há muito trabalho para os engenheiros, no modo geral, engenheiros da área do ambiente. Para terem uma ideia do crescimento, em cada mês, cidades de países emergentes absorvem uma população superior a Singapura, relativamente àquilo que tem. E hoje, já desde 2010, aliás, a população urbana é maior do que a população rural. E o Brasil, por exemplo, 96% vivem em zonas urbanas. As megacidades,
as grandes cidades é um desafio enorme, não tem nada a ver com cidades pequenas, né? São desafios enormes. O Brasil também tem um contexto para atuar, basta ver o que é que em 10 anos, uma década, aumento de 90% na geração de resíduos e a população só cresceu 12%. Né? As assimetrias da população do Brasil, não vale a pena a gente estar aqui assim a falar, nós falamos um país compactado, rico no sul e um imenso continente com condições muito piores em termos de venda, de vida, condições. Há um desafio muito grande, que é a mudança de mentalidade na sociedade de consumo. Enquanto nós não tivermos essa mudança, a responsabilidade do pré-consumo e do pós-consumo, nós teremos grandes problemas e não estamos a fazer nada para que o clima não mude. Portanto, há que estabelecer metas, há sistemas absolutamente fantásticos, inclusive no caso do Brasil, é o sistema Campo Limpo, tal como existe na Europa um conjunto de metas que foram para a reciclagem de 55%, 80%, e depois metas particulares para o vidro 60%, papel e cartão, que é o papelão 60%, metal 50%, plástico 22,5%. Também no Brasil existem exemplos espetaculares. O sistema Campo Limpo consegue um sucesso, 94% das embalagens são retornadas. Portanto, isto quer dizer, é só comparar por que é que eles fizeram, por que é que tem sucesso, e no resto nós estamos com pífios 3,5%. Portanto, este é os resíduos do futuro, que temos que também olhar. É muito dinâmico. Se nós fizermos a coleta de secos e molhados, temos um sucesso absoluto. Portanto, há aqui uma série de situações que nós temos que levar em consideração. Portanto, a reciclagem está sob pressão, portanto, há necessidade desses materiais serem, no fundo, o preço ser aumentado ou através de uma legislação que obrigue a que se utilize mais material reciclado. Há necessidade de evitar que mais material seja desperdiçado. O aterro vai servir, mas ele tem muita pouca flexibilidade em termos de recuperação de materiais, recuperação de valor. Portanto, há necessidade de termos outras formas de o fazer. A educação ambiental e permanente, essa é que é fundamental, que é aquela que pode alterar os comportamentos. Portanto, eu peço desculpa de ter tomado mais tempo do que aquilo que eu imaginava, mas era capaz de estar aqui 2 horas conversando com vocês. E estou aberto para qualquer questão que queiram colocar. Mário, obrigado pela palestra. Estamos aqui disponível para as perguntas ao professor Mário. Eu gostaria de passar nesse momento a palavra ao vice-coordenador da pós-graduação do mestrado em profissional em engenharia sanitária e ambiental, professor Dr. Neison Mendonça. Tá? Boa noite a todos. Boa noite, professor Mário. Boa noite, Maurilo. Obrigado por aceitar o convite de estar participando conosco neste evento e pela apresentação que nos fez agora há pouco. Eu gostaria de oportunizar com uma pergunta bem simples, mas bem objetiva. Em que momento a Europa teve a consciência de começar o tratamento dos resíduos e em verificar que aquele ambiente tinha uma inter-relação muito ligada à saúde, à vida e ao futuro da sua população? E como que o Brasil pode despertar, principalmente a Amazônia, em começar a pegar esses conceitos e tentá-los colocá-los de forma prática, de forma evolutiva, já que a gente tem um grande panorama, pelo que foi apresentado, em vários focos de como atacar o assunto.
pela pergunta. A primeira grande constatação, e que redundou, foi anterior, mas redundou numa, digamos, legislação, o grande marco, foi em 1975. O primeiro grande marco para os resíduos na Europa, e foram as políticas de ambiente. As políticas de ambiente que levaram a que se criasse uma legislação muito específica para os resíduos. E ela não é estática, é muito dinâmica, é uma legislação que são as diretivas da União Europeia, em que os Estados-membros são obrigados a cumprir. É como se fosse uma legislação federal e que os Estados teriam que cumprir essa legislação. Qual foi, a meu ver, o grande segredo que norteou a política de ambiente e de resíduos na União Europeia? É o pragmatismo, que é estabelecerem-se objetivos, metas quantitativas e temporais. Quanto é que custa, quem paga, como se paga. E a União Europeia deu apoio, uma percentagem, fundo perdido, para que os Estados, sobretudo os Estados que iam chegando e que eram menos desenvolvidos, pudessem adequar as suas políticas neste e noutros setores. Água, esgoto, vias de comunicação, telecomunicações, todas as infraestruturas foram apoiadas pela União Europeia através dos fundos de coesão, chamados fundos de coesão. Que era uma coisa que devia haver no Brasil. O fundo de coesão, em que os Estados mais ricos, há muita gente no sul do país que diz que se nós tivéssemos, e vocês provavelmente já ouviram isso também, se nós tivéssemos aqui assim um Brasil Norte e o Brasil Sul, porque o Brasil do Sul está a sustentar o Norte. É uma mentira, porque não está coisa nenhuma. Tanto é que há uma grande assimetria. Porquê? Porque o país rico, entre comas, o país rico do Sul beneficia-se do Norte e do Nordeste do Brasil. Porque é um mercado livre, e se fossem independentes, o que é que ia acontecer? O Norte e o Nordeste do Brasil iriam buscar os produtos de que necessitam, não a São Paulo, ao Rio ou a Minas, ou ao Rio Grande do Sul, mas iam buscar aonde dava mais jeito, ao país vizinho, à Argentina, ou ao Chile, ou ao Peru, ou à Europa. Né? Portanto, não é verdade aquilo que se diz. Então, a solidariedade, a coesão do território, só beneficia todos. Um dos países que mais beneficiou da União Europeia tem sido a Alemanha, a nível industrial, porque ela é que paga mais para o fundo da União Europeia. Todos os países pagam 4% do seu PIB, entregam à União Europeia. Portugal, Espanha, França, Inglaterra, todo mundo. Claro que a União Europeia, depois, na distribuição dos seus programas, vai alocando em gavetas em cada um daqueles setores para conseguir resolver o problema, que é algo que o Brasil podia fazer. Não é? Tem que haver vontade política, mas tem que ser muito objetivo. Mário, a Lilian Rosa, ela parabeniza, dizendo excelente palestra, parabéns. A Beatriz Brito, ela diz, boa noite, professor, primeiro agradeço sua palestra, que foi de grande importância e informações importantes. E a Beatriz Brito também pergunta qual a sua visão, né, quanto à viabilidade econômica e ambiental do tratamento térmico dos resíduos sólidos urbanos. Essa é a pergunta da Beatriz Brito. Olá, Beatriz, muito obrigado pela pergunta. Eu estava lendo, inclusive, esta revista da Waste Management, da ISWA, e é quase toda ligada à questão do Waste to Energy. Porque uma coisa que o professor Neison já sabe, que nós fizemos já trabalhos nesta área também, em conjunto, e temos tentado
levar adiante a questão do processamento dos resíduos, designadamente com a questão da pirólise. E aqui, se há um artigo, ela é viável, de facto. Agora, no meu modo de entender, é preciso que ela esteja num âmbito de um plano de gestão integrada de resíduos. Ela não pode estar única e exclusivamente solta, porque nós podemos perder uma parte substancial, na minha maneira de ver, uma parte substancial daquilo que seriam os ganhos com uma reciclagem, uma reciclagem multimaterial. Se eu tiver muitos dos materiais que retornam à economia, nós estamos a beneficiar um aspecto natural da natureza, de recursos, evitar que sejam dilapidados. E, ao mesmo tempo, aquilo que seria difícil de ser tratado de outra forma, poder ser processado e produzir energia. E aqui há uma coisa que é o seguinte, fala-se muito na incineração. É uma das hipóteses, a incineração de resíduos acoplada a um plano de gestão integrada, ou seja, metas para a reciclagem. Isso evita que haja uma depredação, entre aspas, não é? Haja uma voracidade industrial da implantação de sistemas de incineração, destruindo completamente a material absolutamente reaproveitável. Portanto, nós perdemos muito do recurso natural porque vamos ter que explorar esses recursos à natureza. Essa é a primeira coisa. Ainda há muito resíduo. E a questão térmica, ela tem também a sua vantagem, porque vai substituir uma energia fóssil, uma energia de origem fóssil, com muitas emissões gasosas, muito mais do que por processos térmicos para os resíduos. Sendo que a questão da pirólise, ela deve ser reequacionada. Há uma certa resistência, o professor Neison também sabe disso, quando nós falamos sobre isso, estamos discutindo até com entidades estrangeiras que estão financiando programas, por exemplo, do BID no Brasil, uma certa relutância ainda, apesar de acharem muito interessante a questão da pirólise. Nesta revista tem um artigo que é porque que a pirólise é um sucesso no Japão. Portanto, há todo um trabalho ainda a ser feito, mas são formas. Na pirólise nós vamos processar de tal maneira que eu não vou ter um grande aterro, eu vou ter 2%, 3% para resíduos depois de entrar na pirólise. E a pirólise não elimina a reciclagem, porque eu tenho um pré-tratamento. Esse pré-tratamento vamos ter 3 frações. Uma fração de recicláveis, que pode voltar, portanto, e no fundo, engrossar a quantidade de material reciclável para as cooperativas, por exemplo. Temos matéria orgânica, nós podemos decidir o que é que vamos fazer, vamos desidratar e incorporar ao material que tem um bom PCI e vai como combustível o CDR para a pirólise, ou vamos fazer um composto, ou vamos fazer um organomineral. Temos várias opções económicas. Né? E é nisto aqui que está, a meu ver, o balanço de equilíbrio. Como fez a União Europeia? O que é que a União Europeia tem muita incineração, mas não à custa da reciclagem. Porque a primeira coisa foi metas muito rigorosas para a questão da reciclagem. Primeiro, eu tenho que recuperar esses materiais através da coleta seletiva. Só que eu não consigo, de um momento para o outro, ter a totalidade dos resíduos com coleta seletiva. Portanto, é um processo gradativo. Então, eu vou estabelecer metas temporais e quantitativas, e enquanto eu não tenho, em vez de colocar num aterro, eu posso recuperar através, pelo menos, a energia. E ela vai decrescendo, não é? Vai decrescendo até ter o tal equilíbrio que é fundamental. Há viabilidade, sim.
Agora, só para grandes quantidades, também é bom que se diga. O Brasil tem 5.570 municípios. Cerca de 5.000 tem menos de 50.000 habitantes. É óbvio que isso aqui é só para grandes quantidades de resíduos. Mesmo para a área metropolitana de Belém, se não tiver uma revisão relativamente à política de preços para a energia dos resíduos, como acontece no mundo inteiro, o Brasil está, pelo menos já li, que há uma tendência por parte do governo em olhar para a questão do preço da energia de resíduos de uma forma idêntica àquilo que aconteceu na Europa, que é um preço mais elevado, porque existem outros ganhos ambientais relativamente a esse tipo de energia. Se isso acontecer, ela é viável também para Belém. Caso contrário, neste momento, ao preço que é o megawatt hoje, não é possível, não é viável economicamente. Agora, para grandes municípios, que é o caso de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, aí eu não tenho a menor dúvida que é, mesmo com os preços atuais, que é possível. Mário, a Isabela Teles, ela diz: professor, boa noite, ótima palestra, e pergunta: como o senhor acha que a pandemia afetou a coleta seletiva de forma geral? A Liane Rodrigues diz: excelente palestra. E o Raimundo França pergunta: boa noite, professor Mário Russo. Gostaria que você explanasse qual seria a melhor proposta para tratamento do resíduo sólido urbano para a região norte, especificamente para a região metropolitana de Belém. Você quer que eu repita? Não precisa. Agradeço as perguntas. Começando pela questão do Covid, nós participamos de uma pesquisa da ABS nas capitais brasileiras. Então, o que acontece? Recebemos os dados de 2020 deste período pandêmico. Observou-se que houve um período, março, abril, maio, com uma queda brutal, como havia um grande desconhecimento desse vírus. Isso aconteceu no Brasil e aconteceu em outros países também a mesma coisa. Havia muito desconhecimento. Então, na dúvida, alguns municípios simplesmente pararam com a coleta seletiva. Quem foi mais afetado foram as cooperativas, porque as cooperativas vivem muito do resíduo que é coletado. Se eles não podem coletar, não tinham renda. Foram as pessoas mais sacrificadas, todas elas foram, obviamente, muitos negócios tiveram grandes problemas com esta pandemia. Mas houve esse decréscimo. Depois, a coleta convencional, ela praticamente começou, no caso das capitais brasileiras, a ter os níveis da pré-pandemia, e a seguir começou então também a restabelecer-se os níveis da coleta seletiva. E pela necessidade também, e pelo maior conhecimento desse vírus. O pessoal começou a perceber que, afinal de contas, não era a transmissão via aerosol, e não tanto com a questão do contato, vocês lembram-se que no início, quando a gente ia ao supermercado, chegava em casa e até lavava o saco, fazia cada coisa que era tirava a roupa, aliás, tirar a roupa porque está a tirar a roupa que é para colocar logo para lavar. Esse era o desconhecido, não é? Hoje já ninguém faz isso, porque se conhece mais esse vírus, as empresas adequaram-se também à questão do vírus. Então há no fundo, um novo restabelecer relativamente àquilo que no início do ano, nós tínhamos como valores de coleta nos vários municípios das capitais. Eu admito que nos outros será mais ou menos a mesma coisa. Em alguns municípios nem sequer há coleta seletiva, para vocês terem uma ideia. Relativamente à questão
da área metropolitana. Nós fizemos um estudo com o professor Nason, o professor Giovanni, e a nossa equipe, não é, da FADESC, da UFPA, e tivemos a estudar várias alternativas com os valores que nós tínhamos à época que foi feito esse estudo. E apontou para o TMB com pirólise como a melhor solução, aquela que dava uma tarifa menor. Então, a pirólise, no nosso entender, ela presta-se, ao contrário, por exemplo, da incineração, só para grandes municípios, presta-se para pequenos municípios. Eu posso fazer uma compostagem num município pequeno, no meu bairro, na minha casa, um compostor caseiro, etc. É muito flexível e para uma área bem maior. E podemos também, com a pirólise, fazer a mesma coisa. O que é preciso vencer? É o temor, porque a primeira coisa que nos diziam, para mim e para o professor Neisen, era assim: onde é que no Brasil tem essa solução? Dizia o anterior prefeito de Belém. É óbvio que se no Brasil tem aterro sanitário, tem lixão, não tem outras tecnologias. Portanto, nós não íamos nunca conseguir vender, entre aspas, a solução da pirólise. Não é? Agora, gradativamente, e estou a fazer já uma coleção de artigos científicos para mostrar, já enviei alguns para o BID, para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, porque o pessoal de lá está muito entusiasmado com uma solução que nós propusemos para Parintins. É uma ilha que não pode ter um aterro sanitário. Tem que processar o resíduo. E qual é aquela que tem menos resíduo para uma célula de aterro e que não vai ter nem chorume, não vai depois ter urubu nem nada? É a pirólise. Qual é o problema da pirólise? O problema da pirólise é a umidade e sobretudo a umidade, que é o calcanhar daqueles, e é uma flutuação do PCI e, eventualmente, também uma outra coisa que impacta muito é o tamanho das partículas. Ora, como é que nós resolvemos isso? Se esse é o problema, nós resolvemos antes, que é o pré-tratamento. Só que esse pré-tratamento é mais caro do que a própria pirólise. E aí, o problema é que, muitas vezes, quando se prescreve, quando se projeta um processo de pirólise, estamos a pensar em que o material está a entrar no nosso CDR, que é o combustível derivado de resíduo, com a qualidade de um combustível que entra num processo térmico. Eu tenho um combustível, eu vou colocar combustível no meu carro, eu quero combustível em condições. Acontece que eu tenho que preparar esse combustível. Ele vai custar e tem que se assumir que é um custo. Então, nós vamos fazer isso e vamos resolver o problema. E resolve-se o problema. É um processo industrial limpo e temos, na fase final, como produto, um combustível passível de ser utilizado em processos em cimenteiras, por exemplo, ou na produção de energia. E tem quando eu precisar. Na incineração, se eu queimar um mass burn, ele vai queimar tudo, então vai produzir energia elétrica, com aquele calor, vapor, alta pressão. Eu vou ter, seguramente, produção de energia elétrica. Eu tenho que colocar na rede essa energia elétrica. Eu não posso armazenar. Se eu gastar, muito bem. Se não gastar, ela está perdida na rede e acabou. Já na pirólise, não. Eu posso armazenar o meu combustível e utilizar em processos, da mesma maneira, ou queimando vapor, etc., da mesma maneira como eu vou produzir, ou um motogerador, se for, porque eu na pirólise eu vou ter um sólido, um líquido e um gasoso. Dependendo da temperatura, eu posso ter mais gás ou menos gás. E mais sólido ou menos sólido, que é o biochar, que também dá, além do... é o carvão, não é? É um carvão que eu posso transformar num carvão ativado, através de um processo de ativação, que é um grande absorvente e muito importante em processos, por exemplo, de tratamento de esgoto, por exemplo, ou de odores e outras coisas. Há soluções.
Pois pode haver outras, nós podemos ter digestão anaeróbia com compostagem, mas isso remete-nos para o próprio mercado, a existência desse mercado ou não. TMB, produção de CDR e pirólise resolve o problema. Se tiver uma... e com coleta seletiva. Nós temos que ter coleta seletiva, investimento em coleta seletiva. Não é para fazer a coisa que está fazendo agora. Se a gente estiver fazendo como está fazendo agora, eu digo só o seguinte, não se vai mudar nada. Não se vai mudar muito, não. Nós hoje temos 3,5% mais ou menos no Brasil inteiro, menos de 2% na área metropolitana, graças a Belém, porque os outros é praticamente inexistente, não há coleta seletiva que tenha qualquer tipo de expressão. Se nós quisermos aumentar de 1,5% da área metropolitana para 3%, é aumentar 100% a coleta seletiva. Já viram o que é preciso fazer? Esses são os números que tem que fazer. Agora, eu fico espantado quando eu vejo gente a dizer, com responsabilidades políticas, que vou resolver o problema da área metropolitana porque já tem um programa de coleta seletiva e vai resolver o problema com a coleta seletiva. É de rir, aliás, eu não sei se é de rir ou se é de chorar, porque se a mentalidade for essa, nós daqui a 2 anos, quando acabar esta derrogação que o desembargador deu para os resíduos da área metropolitana, vamos estar numa situação pior do que aquela que estamos hoje. Muito pior. Porque hoje ainda há uma capacidade de expansão do aterro de Marituba e vai para lá o resíduo. Daqui a 2 anos não tem mais. Acabou. Não tem mais. E se não começar a trabalhar logo a partir da manhã, nós vamos ter problemas. Aliás, tudo isto que eu estou dizendo agora aqui assim, está tudo escrito. Está dito. Eu e o professor Nason, nós dissemos isso, nós inclusive estávamos preocupados, não tínhamos nada que fazer isso, mas era a nossa consciência como académicos, como responsáveis, de alertar as autoridades. Nós alertamos os prefeitos, alertamos do governo, o anterior e o atual governo, só não fizemos a mesma coisa aos atuais prefeitos porque não tivemos nem sequer a oportunidade. Mas os outros prefeitos souberam, nós participamos sempre o máximo. E, atenção, nós participamos pro bono, ninguém nos pagou absolutamente nada em várias participações em que eu, o professor Nason e o professor Giovanni tivemos reuniões e reuniões e que nós estamos lá, enquanto estávamos lá nessas reuniões, tínhamos que preparar previamente. Praticamente só nós é que apresentávamos situações, o professor Nason está aí assim, que ele pode confirmar tudo isto aqui assim, mas quando a gente apresentava, não sai assim, tal. Às vezes trabalhávamos 1, 2 semanas para poder apresentar e discutir com os outros colegas. Existe capacidade na região. O FPA tem uma equipe muito boa para, sob o ponto de vista técnico, resolver, dar apoio para a resolução. Porque quem vai resolver é a vontade política. Sem vontade política, não adianta. A gente pode andar aqui a fazer muitas coisas, mas não vai servir para coisa nenhuma. Não é? Outra coisa que é boa também frisar é que há alguns estados no Brasil que têm grande capacidade para fazer consórcios de municípios. Nós temos no norte e no nordeste do Brasil, em alguns locais, algumas áreas, nós não temos capacidade de fazer um consórcio. Pelo menos ao nível de infraestruturas. Podemos ter um consórcio técnico, digamos assim. Mas, do ponto de vista físico, não temos hipótese. Por exemplo, no Amazonas, temos áreas que o município está a 100 km ou a 200 km e parte do ano não tem estradas, não tem coisa nenhuma. Pronto, a gente não pode nem sequer partilhar, fazer estações. Isso pode fazer no computador e tal, no ar-condicionado, a gente até faz, mas depois, na realidade, não tem a menor hipótese. E outros municípios, veja-se, o Pará, o estado do Pará é um estado enorme. É maior que Portugal, Espanha e França, só o Pará. Só que o Pará tem menos população que Portugal. E tem 144 municípios. Muitos municípios muito pequenos. Tem 3 ou 4 municípios mais ou menos grandes, o resto são municípios muito pequenos. E estão muito distantes. Como é que nós vamos andar a fazer um consórcio? Portanto, as soluções têm que ser locais. E é por isso que eu acho que, se nós fizermos um aterro sanitário em municípios muito pequenos, normalmente transforma-se num lixão. E ao passo que um processo industrial que tem que movimentar-se, ele vai funcionar. Assim como em municípios pequenos tem algumas indústrias e elas funcionam,
por exemplo, uma pirólise também funcionaria. Não sei se eu respondi à questão. Mário, tem a pergunta da Lilian Rosa. Ela pergunta: quais os instrumentos fiscais e econômicos, medidas indutoras e se há linhas de financiamento em Portugal que incentive as boas práticas no gerenciamento dos resíduos? Creio que dos resíduos sólidos urbanos, né? Oi, Lilian, tudo bom? Obrigado pela sua questão. Na realidade, existe financiamento, não é só em Portugal, em toda a Europa, há financiamentos e que são decorrentes da própria política europeia. Como há uma obrigatoriedade, o que é que acontece se não cumprir com aquelas metas? Por exemplo, 60% de reciclagem de papel e papelão. Vai pagar uma multa. Então, como é que foi organizado? Todos os setores, os chamados fluxos específicos de resíduos, organizam-se em associações, em sociedades privadas, sem fins lucrativos, para cumprir aquele objetivo daquele setor. O setor da embalagem e tal, hipermercados, supermercados, embaladores, industriais, importadores, exportadores, toda a gente que tem embalagem, elas estão associadas nas empresas, nas associações do setor, que é do Dot Green, Sociedade Ponto Verde. Portanto, tem para vários setores, cada setor vai ter que cuidar das suas metas através de contratos com o Estado-membro, com Portugal. A Sociedade Ponto Verde é uma delas, tem outras sociedades que vão assumir um contrato assim: nós vamos recuperar 60% do papel e do papelão, 60% do vidro e por aí adiante. Então, tem preços de contrapartida que são pagos para os municípios terem condições de fazer a coleta desses resíduos, a educação, para pagar a educação ambiental, essa coisa toda. Portanto, aí assim é uma obrigatoriedade, tem que cumprir, e se necessitar, há financiamentos disponíveis para que tudo isso possa acontecer. Eu faço parte, como sou eu e mais uma colega de Lisboa, que fazemos parte como representantes do Ministério do Ambiente no grupo de trabalho para a gestão dos resíduos para cumprir as metas da União Europeia. E o que é que a gente faz? Avaliamos agora, por exemplo, a gente tem feito as reuniões todas elas virtuais. Nós avaliamos a documentação, verificamos quais são as carências. Para isso é preciso ter um bom diagnóstico, existem esses diagnósticos, e aquilo que nos parece que é mais adequado em termos de investimento, a gente diz para o governo: olha, há necessidade de reforçar o TMB na região A, B e C. Isso aí são 200 milhões de euros, por exemplo. Mas a educação ambiental, há necessidade de haver um incremento de X milhões. E daí, para as várias áreas, nós discutimos justamente isso. Não tomamos nenhuma decisão. Nós simplesmente propomos ao governo, porque, por exemplo, na última, antes até da pandemia, havia um conjunto de fundos da União Europeia. E da União Europeia, quando é da União Europeia, é o seguinte: a União Europeia participa com uma percentagem e o resto tem que ser fundo nacional. Não é 100% da União Europeia. Quando se diz é da União Europeia, porque ela está contribuindo. E o que é que acontece com essa primeira fase? Como foi um programa, olha, aqui vai ser a infraestrutura disto, daquilo, daquilo. Nós avaliamos isso e dissemos para o governo que para o cumprimento das metas não era esse investimento em mais construção de A, B e C, tecnologias para aqui e para lá, porque nós em Portugal, neste momento, nós temos todas as tecnologias presentes. Nós temos incineração, nós temos digestão anaeróbia, temos compostagem, temos reciclagem com triagem, temos TMBs, TM, produção, aproveitamento do biogás da aterro sanitário. Ou seja, as várias tecnologias, elas estão presentes.
A nossa visão, o grupo é consultivo, um grupo mais alargado, com 2 representantes do Ministério, eu e, no caso presente, eu e uma colega de Lisboa, e recomendamos algumas alterações nesse programa que estava previsto. Portanto, há financiamento, é uma obrigação, é fundamental que isso aconteça, e que seria mais ou menos aquilo que no Brasil deveria, a nível federal, haver um fundo para que os Estados e os municípios cumprissem. Ou seja, mas aí com obrigações. Olha, os Estados têm que cumprir com esta meta. Até o ano tal tem que ter A, B e C, ou seja, bem caracterizado aquilo que é possível. Não adianta nada estar a dizer que a gente vai conseguir logo coleta seletiva, vamos logo 20%, 30%. Às vezes aparecem uns trabalhos de mestrado e até às vezes de doutorado com metas que são não são execuíveis. A Europa demorou décadas para conseguir, e foi sempre assim, passinhos pequenos. 10% passa para 12%, andei 2, 3 anos com 12,5%, 14%, 15%. A partir de uma determinada altura, a questão começa a estar estabelecida na mente das pessoas. O pessoal está habituado. Por exemplo, para dar um exemplo que não tem nada a ver com isto aqui assim. A maior parte dos hipermercados em Portugal e na Europa, de modo geral, o pessoal pega aquele carrinho, não abandona em lugar nenhum, a não ser no lugar onde deve ter colocado. E para isso, o que é que eles fizeram? Era uma moeda de €1 para tirar o carrinho para usar. E fica lá dentro a moeda. Se eu quiser recuperar, eu tenho que colocar no lugar certo. Coloca lá e tira a moeda. Muito bem. Todo mundo começou, porque era obrigado, porque custava dinheiro. Ninguém ia estar €1. Já é um bocado de dinheiro, não é? Não vamos estar aqui assim a deixar 7 ou 10 reais dentro daquele carrinho, não é? Vamos tirar logo essa nossa moeda outra vez. Ora, o que é que acontece? Isso deu uma transformação. Hoje existem vários hipermercados e supermercados, não tem mais essa tal da moedinha. E não há eu garanto, não há um carrinho que fique fora. O pessoal vai até o carro, tira e coloca no lugar, vai lá colocar. O que é que a gente vê nos hipermercados no Brasil? Se leva o carrinho, aquilo está um carrinho partado, de repente está fazendo uma marcha ré para sair e pomba com o carrinho que está ali assim, num lugar que o cara despejou, deixou de colocar. É uma questão de mentalidade. Isso, às vezes, é de se forçar. E na Europa também não foi. O pessoal é muito educado, não tem um papel, não tem o quê, está tudo muito limpinho. Tem, mas foi preciso a fiscalização em cima. Sujou, paga multa. Não há hipótese, não há hipótese. Se a gente for a passar a mão pela cabeça, a gente não vai conseguir. Mário, a gente vai encerrar as perguntas com uma última pergunta aqui da Beatriz Brito. Ela pergunta para você qual seria, na sua visão técnica, se existe a possibilidade de um país estabelecer a indústria da reciclagem em constante crescimento, em paralelo com o tratamento térmico dos resíduos sólidos urbanos. Olha, Beatriz, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estabelecer as metas para a reciclagem e também aquilo que vai para o tratamento térmico. Se eu disser, olha, para o tratamento térmico não pode ir absolutamente nada que previamente não tenha tido algum tipo de pré-tratamento, digamos assim. Houve uma coleta. Eu tenho que fazer aqui assim, estabelecer metas muito claras relativamente àquilo que nós desejamos. E então só vai para o tratamento térmico e é possível conviver os dois. Portanto, aquilo que já não dá, porque todas as outras... Eu tenho uma coleta seletiva. A coleta seletiva é como uma estação de triagem. A estação de triagem vai separar, efetivamente, com mais profissionalismo, aquilo que foi separado nas nossas casas, que muitas vezes coloca tudo quanto é embalagem, etc., até para custar menos também na coleta, e mesmo quando há muito fracionamento, muito discretas, o que é que acontece? Eu não sei, posso estar a não separar o polipropileno do PVC,
do PET, porque são muito parecidas, por exemplo, só que os preços são diferentes. Se eu colocar exatamente cada um, vai ser um ganho maior. Ora, tem uma estação de triagem. Essa estação de triagem vai ter 5, 6, 7% que é refúgio, que não dá para nada. Então, em vez de eu colocar no aterro, que é mais um problema, eu vou transformar em energia. A compostagem é a mesma coisa. Eu vou ter também processos com refugos. E no próprio TMB, quando eu estou fazendo aquelas separações, há situações em que eu não tenho a menor hipótese de aproveitar. Portanto, há sempre uma porcentagem 20, 25, 30, 40% de materiais, dependendo também do nível de coleta seletiva, em que eu tenho que fazer ou aterrar, ou então, não aterrando, aproveitar como em mass burning para produzir energia elétrica. Portanto, eu tenho a possibilidade, sim, estabelecendo metas, mas ter normalmente o tratamento térmico ele não cresce. Cresce a reciclagem, mas o tratamento térmico não cresce. Porquê? Porque é um processo industrial. Portanto, eu tenho, vamos supor, uma capacidade para processar com um determinado PCI 1000 toneladas por dia. Ora, como os municípios crescem, há mais população, mais consumo, há necessidade de fazer mais reciclagem, porque o meu tratamento é 1000 toneladas, se eu estou a produzir um pouquinho mais, eu não vou conseguir absorver mais. Portanto, a situação é um pouquinho essa. Se eu quiser crescer, e se o crescimento for muito grande, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que, no fundo, implantar mais uma linha para fazer a incineração, por exemplo, um tratamento térmico. Eu tenho essa possibilidade. Na pirólise, ela é mais fácil, porque é mais modular e eu consigo fazer com que haja mas aí é um crescimento orgânico, ou seja, é de equipamento para isso acontecer. Mas é muito importante termos em atenção que deve ser feito no âmbito de uma gestão global dos resíduos. Corremos o risco de não aproveitar muito do material que nós temos nos nossos resíduos para recircular a economia, para se voltar à economia, como ou reaproveitando, ou também, pode ser, como uma matéria-prima para uma outra produção. Eu transformo um PET, por exemplo, em fio para tecido. Eu, inclusive, tenho um casaco espetacular, que é de fibra de PET, que não entra nenhuma chuva lá dentro, por exemplo. É possível, em vez de ter uma outra fibra, que eu vou buscar, seja onde for, ou até na natureza, como o linho, eu tenho a hipótese de, aí sim é um processo industrial, é a matéria-prima, mas aí eu estou recuperando material e produto que não vou buscar depois da natureza. Se eu não fizer isso, vai ser tudo queimado, ou vai ter um processo térmico na ausência de oxigênio, que é o caso da pirólise. Portanto, é sempre numa ótica de gestão integrada. Nós integramos, sem dúvida alguma. Grandes municípios necessitam do tratamento térmico. Já não tem espaço para colocar milhões e milhões de toneladas de resíduos em aterros sanitários. No caso da região metropolitana, nós precisaríamos de 1000 hectares, considerando uns 200 para a parte de infraestruturas, aterros, as células, aquela coisa toda, e depois o resto são as áreas de proteção ao próprio aterro. No total vai dar 1000 hectares. Vocês vejam. E, no entanto, nós com 10 hectares conseguimos fazer um processo térmico sem grandes problemas. Ok, Mário. Obrigado. As perguntas que não foram enviadas para o senhor, a gente vai enviar após a palestra para que o senhor possa responder via e-mail para o participante. Com toda a satisfação. Eu vou disponibilizar o PPT, depois eu envio para o Maurílio, e quem quiser, quem tiver algum interesse por ela, pode disponibilizar sem problema nenhum. Ok, Mário, obrigado. E a gente pede também a compreensão de todos. Até pela hora avançada, o Mário já deve estar entrando na madrugada
da quarta-feira em Portugal. Mais uma vez, Mário, muito obrigado. Neison, Foi um prazer. Neison quiser encerrar, eu gostaria de dar uma breve palavra, que a Ana Rosa chegou aqui também. A Ana Rosa está em deslocamento no sul do Pará, a trabalho. Eu gostaria de deixar um pequeno dizer aqui, se não me falha a memória, me corrijam aí se eu estiver errado. Mas já dizia Mahatma Gandhi, uma grande caminhada se começa pelo primeiro passo. Então, a todos os mestrandos do curso do mestrado de Engenharia Sanitária e Ambiental, o primeiro passo foi dado e vamos em frente. Obrigado a todos. Obrigado, professor Neison. Obrigado, professor Giovanni. Obrigado, professor Mário, a Ana Rosa, ao Jimmy, por estarmos juntos hoje aqui. A todos, não é só a equipe, eu, Jimmy e Ana Rosa, a todos os alunos, ao professor Neison, professor Giovanni, aos professores e ao nosso palestrante de hoje, professor Mário. Mais uma vez, o avanço da hora aí. A gente te agradece muito, Mário. Neison, fica com a palavra o senhor. Bom, obrigado a todos, obrigado, professor Mário, obrigado à equipe que organizou esse último evento do nosso primeiro ciclo de palestras. Estes eventos foram organizados integralmente pelos alunos do PPGESA, desde a sua criação, elaboração, ementa, que puderam deixar durante esse processo em todo e compartilhar com todos o conhecimento em várias áreas da hidráulica e do saneamento que a gente teve a oportunidade. Acho que foi uma experiência muito boa. Saímos do quarto fechado, das salas e até das nossas casas para compartilhar conhecimento, né? Eu acho que poucos programas de pós-graduação fazem isso e nós tivemos essa primeira oportunidade de contar com todos os nossos alunos e também com aqueles que estão participando, engenheiros presentes nas áreas do serviço público, do setor privado, aqueles profissionais mesmos que não estão envolvidos, mas aqueles que desempenham qualquer atividade nesta área e que querem ver um mundo melhor, um melhor saneamento. Então, desde já, vou agradecer a todos, muito obrigado, e compartilhar que estaremos já no próximo período, a partir de julho, lançando a próxima turma para o mestrado, que já tem a integração junto na área internacional com um convênio de cooperação técnica com a Viana do Castelo, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, junto à equipe do professor Mário lá, que a hora ele está lá, a hora ele está cá. Eu sempre digo que nós somos os cidadãos do mundo, né? E também temos agora, podemos já anunciar a vocês, fizemos uma cooperação técnica também com engenheiros de Moçambique, que também tem o desejo de melhorar suas atividades e habilidades e competências, né? Tudo um programa voltado à integração nossa como um todo. Então, muito obrigado a todos participantes, que estejam aí, Murilo, Ana Rosa e Jimmy, ok? Eu também quero dar os parabéns à organização. Para mim foi uma honra estar aqui convosco. Estaria mais uma hora conversando. Tem que dar um cartão vermelho que é para acabar de falar, que acabou, não tem mais hipótese de falar, não é? Porque é muito dinâmico esta situação. Dá para a gente conversar, para debater, e seguramente vamos ter outras oportunidades. Eu estou absolutamente disponível, já com saudades de ir para Belém, não é? Estou esperando que a TAP abra logo esse canal, que é para poder fazer a viagem, e está no calor de Belém, que já estou mesmo com saudade de estar aí assim convosco. Foi uma honra e gostei imenso de estar neste breve instante, breve momento, e dou os parabéns. O professor Neison disse muito bem, é ótimo, porque o mestrado é já um nível, depois da licenciatura, nota-se a maturidade da organização, e é também um bom tirocínio para os próprios mestrandos, que estão a demonstrar a sua capacidade de organização, que vão depois utilizar na sua vida, no seu dia a dia.
Portanto, bem-ajam, sejam muito felizes e comecem estão numa boa caminhada para, no final, darem o vosso contributo mais qualificado para a sociedade. Até. Ana Rosa, Jimmy, fiquem à vontade. Só agradecer ao palestrante Mário Augusto, ao professor Neison, agradecer a todos os participantes. Boa noite a todos. Boa noite. Eu só gostaria muitíssimo de agradecer também, pedir desculpas, que o sinal onde eu estou, a internet está muito instável, mas com muita alegria que eu participo. Obrigada a todos. Obrigada, professor Mário Russo. Obrigada, professor Neison. E a todos os nossos colegas do mestrado, que foram semanas intensas de muito trabalho, né, de muita conexão, de muita conversa, de muito auxílio. E isso me deixa muito feliz, muito alegre mesmo de poder estar participando desse momento. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Ficamos por aqui. Até breve. Até o próximo evento. Não esqueçam, deixem o like aí.